Pessoal, como vocês podem ver, estamos com um novo episódio do Padre Nosso de Cada Dia. E hoje eu estou aqui na cidade do Putim, na paróquia do Senhor Bom Jesus. Na paróquia do Senhor Bom Jesus, hein? E você que está nos acompanhando vai ter o privilégio de estar conhecendo um pouquinho sobre a história do Padre José Ferreira, que está aqui ao nosso lado e vai nos contar um pouco como foi o seu chamado junto a Cristo para essa caminhada de evangelização na nossa Igreja Católica. Padre, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra para a gente poder estar conversando com o Senhor e poder estar levando um pouquinho para as pessoas um pouco mais dessa vivência de fé, né, dos nossos padres aqui da Arquidiocese. Queria estar perguntando para o senhor, primeiramente, como que se deu o chamado do senhor? Foi algo que o senhor sentiu muito forte ou foi alguma coisa que aconteceu ao longo da sua vida? O chamado, eles são de diversas formas, pelo caminho que Deus vai mostrando a missão. E ainda com 14 anos, eu morava na roça ainda, e um padre italiano, que era o nosso padre da cidade, ele era um padre muito carismático, gostava de crianças, e era do movimento populares, e preparava muitas coroinhas, etc. Mas como nós éramos da roça, a gente não tinha muito acesso de estar junto com o padre. Aonde que era, padre, essa roça? Qual cidade nossa que era? cidade é Mirante do Paranapanema, divisa de São Paulo com o Paraná. Longe. A diocese de Presidente Prudente. São 15 horas, 18 horas de viagem, né? Mas esse padre, ele era muito carismático, muito dado no sentido de... E lá na roça, ele ter tempo de conversar com as pessoas, de brincar com a gente, que era criança. E ele sempre propunha: quem quiser ser padre vai ficar uma semana na minha casa. Sim. Nós era moleque, todo mundo ficava empolgado. E aí foi quando eu fui fazer uma experiência de uma semana na casa dele. Sim. Depois dessa semana... Quantos anos o senhor tinha mais ou 14 menos? anos. 14 anos. Depois dessa semana, então, a gente foi fazer experiência no seminário menor, que é Presidente Prudente, a cidade grande. Como que se identifica isso? Por que seminário menor? Porque na época o seminário menor era o período do primeiro e segundo grau. Certo. Então nós estávamos no primeiro grau, por exemplo, né? Sim. Então você tinha o primário, primeiro grau e segundo grau. Sim. Era a ordem da escola. Então a gente estava no primeiro grau, o segundo grau era o colegial. Certo. E então a gente fez a experiência no seminário, de um mês depois entrei no seminário de vez. Meu pai não queria, porque nós éramos a mão de obra da roça, para trabalhar, etc. E meu pai foi muito resistente, mas minha mãe foi quem incentivou, ajudou e tal. E eu fiquei então lá 3 anos, ia fazer 4 anos que eu estava no seminário. Mas meus pais, a dificuldade de arrendatário de terra, e meus irmãos mais velhos já tinham vindo para São Paulo. Sim. Aí meu pai resolveu vender as tralhas que tinha, as coisas, e já tinha comprado um terreninho aqui em São Paulo, e aí resolveram vir embora, e nessa vinda eu saí do seminário e vim junto. Porque a questão de você ficar muito ausente da família também isso sentia, porque eu ainda nunca tinha saído de casa, né? Então tem aquela coisa do apego. A segunda coisa é que vinha para uma cidade grande, eu não conhecia cidade grande, então aquela curiosidade. O senhor foi para São Paulo, capital mesmo? Capital, né? A região de São Miguel Paulista. Sim. E aí nós viemos tudo embora. Em São Paulo eu continuei estudando, eu estava fazendo colegial depois e participando muito ativamente da comunidade do nosso bairro, um grupo de jovens e umas religiosas que cuidavam da comunidade, era uma convivência muito boa. E esse tempo foi bom para mim pensar um pouco, fui trabalhar, trabalhei numa fábrica de guarda-chuva, depois a Novac que chamava, depois eu fui trabalhar na Duchas Corona, fiquei um bom tempo. Depois fui trabalhar no Bradesco, na agência da Praça da Sé, também fiquei um outro tempo lá. Olha só. E terminei o colegial, aí comecei a filosofia já na Arquidiocese de São Paulo.
Então, o senhor, por ter passado por essas áreas, entende muito de administração, então, né, padre? Porque, olha, mexia ali com o banco, com tudo, né? E como que foi, assim, o coração chamou mais forte desse caminho do senhor ter abandonado os trabalhos? O senhor tinha trabalhos bons, né? Então, na filosofia, na época, a gente tinha uma liberdade de fazer estágio e dar aula nas escolas estaduais. Sim. Isso foi uma coisa muito boa, conhecer juventude, adolescentes. E esse estágio, o seminário permitia, aquela coisa toda. E durante os 3 anos de filosofia, então, eu estava no seminário, fazia filosofia de manhã na faculdade, no Ipiranga, e à noite a gente fazia lecionário. Era uma experiência muito legal de convivência, porque o seminário não nos tirou do mundo, né? Mas nós vivíamos o seminário com a visão do mundo que ali estava em nossa volta, que é o meio educacional, com os problemas dos jovens, etc. Isso me ajudou a entender bem a minha vocação. Por que eu queria ser padre? Olhar para quem e por quem? Olhar para o mundo afora, que é quem nós somos chamados a levar a missão. É muito fácil ser padre dentro da igreja, em cima do altar e na sacristia. É muito fácil ser padre no meu mundo religioso. Eu acho que a prova para mim ser padre é quando eu tenho que olhar o mundo fora de mim. Porque nós viemos para olhar para o humano, aquele que está aí à mercê da sorte, aqueles que vivem os conflitos do mundo. E na igreja nós devemos nos preparar para essa missão, que é o mundo que está em nossa volta. Então isso foi muito, enriqueceu muito meu trabalho de vocação e missão. E o que aconteceu, padre? O senhor saiu de São Paulo e veio aqui para a nossa região, no Vale do Paraíba, aqui, para estar inserido aqui na Arquidiocese de Aparecida. Como foi isso? Aí eu era bastante arteiro, né? Na cidade grande você quer viver um pouco o que os jovens vivem. Gostava muito de ir para o salão de carnaval, isso era uma coisa boa lá. Naquela época os carnavais aconteciam muito. Uma coisa gostosa, familiar ali com... E eu tinha queria aproveitar muito esse tempo. Então eu dava umas fugidas e aquela coisa. E eu fui para a teologia depois, e na teologia o negócio era mais trancado, e eu dava umas escapadas. Eu sei que eu fui mandado embora do seminário. Olha só! Mas foi uma coisa boa, porque o prefeitura falou, estou pensando em mandar você embora. Eu falei, então pode mandar, mesmo que eu vou. Aí fiquei 1 ano e meio fora do seminário, continuei estudando teologia de manhã e trabalhando, dando aula. Sim. Eu nunca me apertei na questão de ter que trabalhar. Para mim, eu dentro do seminário ou fora, não era diferente eu ter que lutar pela vida e ajudar meus pais, que precisavam. Nós somos em 8 irmãos, 7 irmãos, comigo 8, são 8 filhos. Todo mundo precisava contribuir com a vida. Todos homens, padre? Ou tem mulheres ali? São 3 mulheres e 5 homens. Olha, 5 que ajudavam na roça, então. As mulheres também. As mulheres também ajudavam. Aí... Isso em São Paulo foi uma experiência muito boa. Aí na volta, quando eu falei com o meu bispo na época do Rogério, que é um bispo excelente, aí eu falei que ia voltar para o seminário, mas não lá, ia procurar outra diocese, ficou meio bravo. Depois eu falei de novo, não, já que eu vou para Aparecida, a diocese de Aparecida, porque um padre amigo meu recomendou e disseram, o senhor manda carta para mim, pode ir, vai, seja feliz. Aí eu vim para Aparecida porque o Dom Geraldo aceitou e que também tinha um clero aqui, a diocese bem desfalcada do clero diocesano, tinha mais o clero religioso. Então foi assim um tempo que eu sofri muito aqui o primeiro ano, uma cidade pequena, cultura do povo do Vale, né? É diferente você sair de uma metrópole e se adaptar com toda uma estrutura religiosa diferente. Sim. Foi uma experiência boa, acho que fiz ainda os 2 últimos anos de teologia aqui no Seminário Bom Jesus.
E o pessoal devia gostar muito do senhor, porque o senhor saiu e voltou e eles aceitaram, graças a Deus. Eu devia fazendo essas confusões. A minha era muito normal. Eu acho que eu não podia ficar no seminário confuso. Sim. A quem eu vou servir? O mundo ou a igreja? Foi o que ajudou o A quem senhor. eu vou me dispor a ser padre? Para mim, eu ser padre para o povo. Então, toda dúvida de vocação que eu tive na minha vida de formação, eu estava na rua, porque para mim era muito normal ter que encarar a vida sempre. Bem, Já estava acostumado para outro dia, né, Fábio? não tinha medo. E nessa jornada do senhor, nessa caminhada toda, depois que o senhor chegou aqui em Aparecida, saiu de onde o senhor morava, foi para São Paulo, veio para Aparecida, o senhor, nesse trajeto, todo, sentia algo assim de Jesus dentro do senhor, tipo dizendo, um caminho para o senhor não sentia, o senhor queria ajudando de todas as formas, ainda não tinha aí um trilho, vamos assim dizer, para percorrer. Eu acho que o chamado é uma essência da graça que Deus nos dá para o exercício de uma missão. Então, eu sempre tive muito claro, ou como padre ou como leigo, eu teria que ser um bom cristão. Uma outra coisa é que minha vocação nasceu da história da minha mãe com seus filhos. Minha mãe sempre ensinou a gente a rezar desde pequeno e todos nós tínhamos a educação religiosa do parque dela. Nós andávamos 6 quilômetros, 6, 7 quilômetros, numa estrada de areião quente, 2 horas da tarde, para ir fazer catequese no primeiro vilarejo que tinha próximo da nossa casa. Então, isso tudo era minha mãe que fazia com que as coisas acontecessem. Primeiro a comunhão, depois a crisma, depois eu fui batizado já bem grandinho, estava acho que com 2 anos e meio, quase 3 anos, então eu lembro do meu batismo, porque fui batizado junto com a minha irmã, que era novinha. Mas minha irmã foi a grande catequista nossa, uma educadora, era uma boa vocação para mim, porque se não fosse ela, como que eu descobriria minha vocação? Como que eu ia entender por que eu queria servir a igreja? Então, ela que já partiu para junto de Deus, foi a grande catequista usada por Deus a ser aquela que nos mostrou a vocação para cada um de nós. Que bênção! E isso foi um sinal que eu tive maior. Depois a motivação de ser padre, né? Infelizmente umas ilusões, umas coisas que muitas vezes não são reais. Por outro lado, eu sempre olhei para a necessidade que eu tinha de ser feliz. E uma felicidade que não era talvez dinheiro, poder, mas uma felicidade que era servir. E servir não é fácil porque ele tem que morrer para muitas coisas. Sim. Então, acho que Deus sempre me deu essa luz de olhar para dentro de mim e saber o que eu quero fazer em favor daquilo que é a missão que a igreja vai me dar. Então, acho que essa disposição sempre tive. Não foi fácil, como não é fácil. Eu tenho 34 anos de padre, parece que eu ainda tenho 1 ano só de padre, porque eu sei como muda a sociedade, os desafios tornam-se maiores, os conflitos também são grandes. Mas eu não posso achar que isso seja difícil, porque aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, vem e siga. Então, se não tomar a cruz, a gente não vai achar caminho para seguir. Com certeza, mas uma coisa que o senhor falou que é muito bonita, que eu queria estar ressaltando, a importância da família ali no direcionamento dos filhos, né? Você que nos acompanha, você que é mãe, você que é pai, nunca se esqueça disso. Tudo que você fizer ali quando o seu filho for ali na criança, for pequeno, até ali mais jovenzinho, tudo ele vai estar guardando e vai ser o que vai dar um discernimento para ele seguir o caminho, né, pai? Os pais ali em si podem ajudar e muito
nesse sentido, né? E hoje a gente vê tanta dificuldade, tantas famílias que nascem e acabam aí, né, se separando e tal, o filho fica aí e tal, mas o que eu vejo de muito importante para as pessoas que conseguem estar seguindo um bom caminho é ali a base familiar. Como a base familiar faz parte da família. A família é a base do caminho de educadora e de mestra. E muitas vezes, se não tivermos um referencial para com a família, talvez a vocação seja um conflito muito grande. Sim. Não sei porque eu não experimentei isso, mas imaginando os jovens de hoje, a gente vê as dificuldades e como eles não conseguem se reencontrar muitas vezes com esse chamado porque não tiveram uma base na família. Uma coisa que me impressionava muito quando eu estava em São Paulo, a cidade grande ela impressiona por causa dos problemas que são grandes. Quando fala da cidade grande, fala dos problemas sociais grandes. E eu pegava muito metrô, Santana, aquela região. E eu passava de frente do Carandiru, que era o presídio central do estado de São Paulo. E eu via tantos jovens pendurados nas janelas com as pernas para fora para tomar sol. E eu ficava imaginando o que é isso, será? Que mundo que é esse aí tem? Como pode uma pessoa ficar engaiolada, presa, etc. Mas nunca tive coragem de ir em Carandiru. Ainda não era o tempo também, eu estava ainda estudando lá. Mas isso me impressionava, a imagem que me marcou a vida inteira. E quando, passando por tantas paróquias aqui, minha primeira paróquia foi São Francisco, depois eu vim para Potim, segunda paróquia, os redentoristas entregaram a paróquia e foi o primeiro pároco diocesano aqui em Potim. E em 2002 foi quando chegou os presídios aqui em Potim. E eu me achei, aí veio de novo aquela imagem do ser humano no cárcere. E eu falei, mas agora eu tenho que assumir uma causa de estar junto, não é só de ver-me pendurado na janela, né? Mas a igreja precisa estar lá. Aí vieram me chamar para dar a bênção da inauguração do presídio. Olha, Jesus, eu não achei nada bonito, eu falei, vou dar uma bênção para encarcerar os jovens. Mas infelizmente é a realidade da sociedade hoje. E depois, com o Frei Leilson, começou então a pastoral carcerária aqui na diocese, e eu tive que entrar também, porque como é que o padre da cidade não receita um presídio para dentro da paróquia? Sim. E aí foi quando eu comecei então, visitando os presídios já há 22 anos. 22 anos visitando presídios, gente, levando ali a mensagem para as pessoas que mais precisam da mensagem de Deus. Essas pessoas eram à margem da sociedade, muitas vezes esquecidas, se não tem um padre, pessoas ali que possam estar ali juntas, levando uma palavra, daí que fica pior ainda, não é verdade? Porque hoje o cárcere está sendo para os nossos jovens, de 18 a 28 anos. Então, uma sociedade que produz o cárcere para os seus jovens é uma sociedade sem futuro. Porque encarcerar talvez seja muito fácil. E recuperar e restaurar. É preciso restaurar o ser humano, dar a ele uma oportunidade de recomeçar. Porque o deslize e as quedas, ainda mais no vício hoje, o álcool, as drogas, e tanto a situação social, as ilusões do ter, do poder, que a sociedade do consumismo vai botando na cabeça da criança, o adolescente, o jovem, curtindo sempre o ter, o poder, e a pessoa vai deixando se levar por aquele destino ambicioso. É diferente quando a gente era pobre e a vida era normal. Hoje ninguém quer ser pobre. Todo mundo quer ser rico porque só se apresenta o modelo da riqueza. E aí você vai desviar para que caminho do roubo,
do vício, de tantas coisas, e uma família desestruturada praticamente. Outros que têm amor, têm dinheiro, têm poder, mas não têm amor, né? É uma carência. E aí se torna uma exposição social do mal, porque aí vai gerando um mal, uma destruição da sociedade, das bases da sociedade, que são as camadas mais pobres, que estão concentradas nas favelas, nas periferias, nas comunidades, que vivem de fato excluídos. Esse presídio aqui, nós somos dois presídios, nós temos quase 3.000 jovens presos. Então, a gente não pode fechar os olhos. Chega lá, tem 10 igrejas evangélicas, 10, 15 igrejas. E nossa católica é uma só, com 6 agentes de pastoral que vamos lá, que é um pingo de água no mar. Nós continuamos insistendo em obedecer a ordem de Jesus. Eu estive preso, posso me visitar. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lá, que recebem essa visita, olha, podem ter certeza que dá uma força tremenda para elas, porque uma pessoa numa situação que não tem ninguém para falar de Deus para ela, num ambiente só com pessoas, cada um com um problema, cada um com uma situação ali, não sabe o dia de amanhã como que vai ser. Se não buscar uma espiritualidade num lugar desse, daí fica muito difícil. Eu acredito, até veio algo aqui na minha mente, mas eu acredito até que muitas vezes até cheguem aí para esse lugar para que Deus possa trabalhar e muitas vezes está mudando essa pessoa, porque às vezes a pessoa também não tem uma oportunidade aqui fora, com a família que tem, com as pessoas que estão no convívio, né? E ela acaba se envolvendo, vai para uma situação no presídio, fica lá, ou ela tenta mudar para melhor, ou lá ela se afunda de vez, né, padre? E ali não tem como a pessoa fugir, ou ela muda, ou ela vai entrar numa vida sem volta, né? Porque muitos, quando voltam, não têm mais família. Sim. A família facilmente abandona, ou não quer mais, ou morreu o pai, a mãe, ficou sem referência. Irmãos vão querer também. Então, se eu sair do sistema prisional de 10 anos e chego aqui e não encontro ninguém, vou ver no mundo, eu sou. Aventurar o quê? Como? Se as chances para quem já anda direita são isso, imagina para quem já vem com o carimbo da prisão. O carimbo da prisão já é para excluir mais ainda. Então, é um conflito. É o grande conflito que a sociedade ainda não assimilou de como trabalhar no processo de recuperação. Para essa parcela do povo encarcerado não é pouca. A história do Brasil, da São Paulo, 260 mil presos. É muita gente. 260 mil, muita gente. Mas a missão, nós temos gente de Roseira, porque eu trabalhei em Roseira, então recrutei alguns, depois trabalhei ao Sérgio Lourdes, no Gerneira também, tem uma que persevera até hoje. O Pedregulho nós tínhamos também um que estava conosco, já está doente, está afastado. Uma das religiosas lá do São Manuel, que está conosco, uma freira, já idosa, perseverante, e dá um exemplo de vida para todos nós. Não importa a rejeição quando chega lá, assim por parte deles, eu não quero saber nada de Jesus, não. Rejeição está de fora, não está lá dentro. Toda boa notícia que você vai levar para eles é bem-vinda. Não importa quem quer que seja. Estão carentes de alguém para escutá-la. Você não vai lá para ficar igual papagaio e falar. Mas é levar os ouvidos para escutar o sofrimento deles. O que é carência? Quer falar, quer dizer como é que ele está, quer explicar por que está no lugar. Mas isso é uma terapia, porque eles não têm ninguém por eles também. Muitos da família já não tem visita da família mais, não abandonados. Então.
Nós temos um advogado, graças ao Diocese e ao Santuário, né? Temos um advogado conosco que ele é bem experiente na visita dos presídios e na lei, e ele ajuda muito, tanto a gente como os presos pobres, que não tem ninguém por eles, estão abandonados lá dentro. A gente move os processos, recorre alguma coisa, encaminha para quem tem direito na lei, né, aciona a própria penitenciária para alguns casos graves, como doença e tantos outros problemas. E assim nós vamos tentando. Ali é o barco que a gente precisa remar sem querer resultado hoje, espera o resultado amanhã. Mas é uma bênção ter padres igual o senhor que fazem um trabalho desse, porque é difícil, né, para a pessoa sair dali, como o senhor disse, da igreja e ir aonde está realmente as maiores feridas, né? O Dom Paulo Evaristo Arnes dizia que a pastoral carcerária é uma das mais difíceis, mas é que Jesus mais gosta. Olha, acredito que essa foi a missão que Jesus deixou mais assertiva ali para o senhor para isso daqui. Eu acho que eu vou fazer muito bem. De vez em quando eu penso de tantas escolhas que eu tinha para fazer, eu escolhi as escolhas mais é que eu não abandonei até hoje, porque abandonei durante 2 anos, que foi a pandemia, que nós ficamos proibidos de entrar. Mas é a pastoral que me ensina a ser padre, que me fez a pensar que a minha vocação não era por bel prazer, simplesmente ministrar sacramento e estar na sacristia, mas me ensinou a pôr o pé no chão e a conhecer o mundo que está oculto aos olhos da sociedade, porque a sociedade é cega e não quer enxergar. Difícil. Mas vocês estão vendo, gente, que história tem o Padre José Pedro. Olha só que história, hein? Nesse tempo, nessa jornada, no seu caminho de bênção, de evangelização em presídio, 22 anos, né, Padre, que o senhor está aí, nessa luta. O senhor tem, assim, dentro do coração, alguma vontade de estar vendo algo acontecendo desse movimento que o senhor faz? Nós já tivemos muitas respostas assim, de quem passou no presídio, inclusive lá no Pedreguinho tem. E depois vem falar comigo e dar um testemunho. Eu estava preso, o senhor conversou, foi a esperança que deu, hoje eu estou aqui trabalhando, tenho a família, eu fiz até o casamento dele lá no Pedregulho. Então acho que isso é tão compensador, porque se diminui um, se salva, grande é a festa no céu. Por que eu quero a resposta tão rápida? Deus vai dar a resposta no momento certo. E se de todos que nós nos deparamos, se um se salvou, glória a Deus. Porque nós queremos que os 1000 se salvem ao mesmo tempo? Não. Eu acho que cada um vai sendo tocado de acordo com a sua condição. Assim. E alguns mandam cartas agradecendo, não esquecendo da pastoral que nos visitou. Tá? Porque vem gente de todos os lados, de São Paulo, Grande São Paulo, e Litoral Sul, Litoral Norte, Lorena Cruzeiro, Aparecida Portinho, então tem gente de todo lado. Então o nosso contato é com muitas pessoas, né? E a gente não tem assim noção do acompanhar. Mas aí depois eles mesmos ou encontram com a gente, ou a família diz, olha, meu filho está bem, lembra quando eu pedi um socorro, vocês atenderam. Isso já está muito bom, porque que mostra o fruto. Não é a resposta para hoje não, mas a resposta bem na hora certa. Assim. Tá certo. Padre, o senhor tem algum sonho ainda que o senhor espera estar vivenciando ao longo da sua vida? Algum sonho na igreja ou algum sonho fora que o senhor deseja estar visualizando, conquistando? Olha, depois que eu passei pela Covid, que eu fiquei 2 meses internado e 19 dias entubado. Nossa! E depois, quando eu cheguei em casa, eu entrei com
79 quilos, saí com 52. Nossa. Ainda fiquei um mês quando cheguei na cadeira de rodas, depois que eu comecei a andar, etc. Eu acho que já superei tudo aquilo que eu precisava para a vida. Agora eu tenho que dar aquilo que eu deixei de dar muitas vezes e ver que as oportunidades que Deus me deu para me servir sempre, não importa onde, nem como, quando, mas que eu me disponho a fazer o hoje bem feito, a viver hoje bem, a servir hoje, porque bom ou ruim eu estou com as pernas boas, estou andando, estou com a saúde para poder fazer do altar a vida, fazer da minha vida o altar. Bonito. É isso, gente. Esse foi o papo aqui com o Padre José Ferreira, aqui na cidade do Putim, na paróquia Senhor Bom Jesus. E o Padre vai estar deixando uma mensagem aí de fé para vocês que estão nos acompanhando. E vai estar deixando também os horários das celebrações que ocorrem aqui no Putim, para que você e sua família possam estar vindo e assistindo aqui uma celebração. Aos nossos jovens, que tenham força para discernir o caminho. A vocação não importa onde, seja na família, seja a vocação do sacerdócio, a vida religiosa, seja para a sociedade, uma vida consagrada, uma comunidade de vida. É importante que tenha o ideal e não perca ele, porque a pedra preciosa que o Senhor nos dá para que a gente possa seguir. A oração, a palavra e a comunhão. Ele nos fazer sempre fortes para discernir, viver e testemunhar a vocação. Depois de sermos, sentir sempre alegres, né? Por que eu vou me frustrar com a vocação? Mas tenha uma alegria sempre de dizer, não, tudo que eu fiz foi obra e graça de Deus, o que eu deixei de fazer, dei a oportunidade de tentá-lo de novo, mas a vocação de você sempre uma alegria, não um peso nem um fardo, mas uma alegria. Então, sou padre e sou feliz porque sou padre. Não me arrependi por nenhum instante. Pelo contrário, tenho muitas pessoas que já passei, acompanhei, que fez o casamento, batizando os netos deles. Enfim, isso causa muita alegria. Pois a gente não tem medo do mundo. Jesus manda a gente ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É preciso ser sinal de luz em meio às trevas. Isso é a força de Deus que vai nos fazer. Sejam jovens corajosos, destemidos, que não deixam se abalar pelas ilusões do mundo, mas que conheçam de fato o caminho que leva a viver a experiência do amor. Aqui em Potim nós temos aos domingos sempre missa às 7 horas da manhã, na Matriz Bom Jesus, às 9 horas, que é a missa das crianças, e às 19h30 a missa da família. Às 18 horas, na comunidade de São José, nós temos a missa da própria comunidade e a chácara tropical. Todos os sábados, na comunidade de São Benedito, às 19 horas. E na terça-feira, na comunidade de Santo Expedito, às 19 horas. Quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas. Quinta-feira, na igreja de São Benedito, de novo, às 19 horas. Na primeira e sexta-feira do mês, na Matriz, a missa do Coração de Jesus. E nas comunidades Nossa Senhora de Lourdes, no bairro da Vista Alegre, e Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Miguel Vieira, estão alternadas cada 15 dias uma missa numa das comunidades. Nossa paróquia é pequena de território, mas são 7 comunidades. Potim tem mais de 25 mil habitantes, então já é uma cidade que cresceu bastante. Estamos aqui ao lado de Nossa Senhora, então não podemos reclamar. Tem o Rio Paraíba que banha a nossa cidade também. Dessas águas surgiu o batismo, dessas águas Nossa Senhora apareceu de novo, e aí como um sinal da pequena imagem, nessa força que nos dá, junto com aqueles que o buscam no santuário. Enfim, somos um povo abençoado. A graça de Deus, né, Padre? Pessoal, esse foi o papo aqui com o Padre José Ferreira. Muito obrigado por sua companhia.
Semana que vem tem mais do Padre Nosso de cada dia. Padre, muito obrigado, foi uma honra conversando com o senhor, viu? Gente, que papo gostoso, viu? Se tivesse mais tempo, eu ficava aqui até mais tarde, eu ia escolher que a gente ia sabendo muito mais dessa trajetória, dessa vida abençoada do Padre José Ferreira. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais do Padre Nosso de cada dia. Amém. Obrigado. Muito obrigado.